E aí, pessoal? Para esse último vídeo dessa primeira série de tutoriais de simulação no PSIM, a gente vai modificar o circuito do retificador de meia onda para um retificador de onda completa. E aí a gente vai avaliar o comportamento do circuito para diferentes tipos de carga. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa parte aqui e vou substituir por uma ponte retificadora. Tá? É essa caixinha aqui, monofásica. Tá? A gente tem a ponte retificadora trifásica também. No momento futuro a gente vai trabalhar. Então deixa eu tirar este capacitor, vou deixar a carga resistiva. Vou manter os parâmetros do circuito inalterados. E aí só para a gente visualizar aqui o que a gente pode trabalhar com os parâmetros dessa ponte retificadora, são as posições das chaves. Então a gente vai deixar os diodos obviamente em corte, né, 0, 0. Eu vou considerar diodos ideais, então não tenho queda de tensão e nem resistência. Além disso, eu vou substituir essa ponteira aqui, que faz a medição de tensão em relação à terra. Como o terra da fonte agora é diferente, né, do terra aqui do lado do CC, por causa da característica construtiva do retificador de onda completa, a gente precisa substituir por um medidor de tensão diferencial. Vou nomeá-lo de VO e agora sim a gente pode simular. Tensão da fonte, tensão de saída e corrente de saída. Deixa eu ampliar isso aqui. Então a gente observa aqui qualitativamente que o retificador de onda completa está funcionando, ele está retificando os dois semiciclos da senoide, né, da tensão senoidal de entrada, e como a minha carga é resistiva pura, a corrente ela tem exatamente o mesmo formato da tensão de saída. Vamos fazer as medições aqui. Eu vou colocar esse cursor no começo e esse no final, porque o que ele faz... A gente estava tendo problema aí anteriormente a respeito do cálculo do valor médio, né, e do valor eficaz, porque ele calcula no período, no intervalo entre o cursor 1 e 2. Então, dependendo da largura aqui do meu intervalo, obviamente que eu vou ter um valor médio mesmo numa senoide. Se eu pegar, por exemplo, só o semiciclo positivo, eu vou encontrar um valor médio aqui, né? E ele vai ser exatamente o valor médio aqui da minha tensão de saída. Quando eu pego um período, a gente vê que esse valor médio ele tende a zero. Ele vai ficar muito pequeno. Então, para a gente não ficar com isso poluindo, a gente coloca bem no começo ou no final, né, um em 0 e um lá em 50 mil, porque aí eu pego 3 períodos, o valor médio ele vai tender a zero, ó, menos 63 microvolts, e o valor médio e o valor eficaz eles são os valores que a gente encontraria resolvendo analiticamente, né? 2 vezes o valor de pico sobre π e valor de pico sobre raiz de 2, conforme já discutido em sala de aula. Então a gente, né, quantitativamente observou que o retificador de onda completa ele apresentou aqui os resultados de simulação condizentes com o que a gente esperava resolvendo analiticamente o circuito. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar um capacitor aqui na saída, só para a gente aproveitar para avaliar aqui a qualidade do filtro. Se vocês se lembrarem do que foi discutido, no retificador de onda completa, o ripple de tensão de saída ele é metade do ripple do retificador de meia onda. E isso acontece porque a gente tem 2 períodos, então meu capacitor ele descarrega por menos tempo, né? Vamos simular aqui. E aqui a gente tem então a tensão
de saída agora com efeito do capacitor. Eu vou carregar o capacitor, né, no transitório, depois ele descarrega durante o intervalo onde a tensão de entrada é menor, perdão, que a tensão do capacitor. Então a tensão do capacitor, o capacitor ele vai descarregar através da resistência de saída. E aí neste ponto aqui eu tenho a tensão da fonte ficando maior que a tensão do capacitor, já que ele descarregou em parte. Então eu volto a carregar o capacitor, meu diodo volta a conduzir e eu tenho esse intervalo aqui de carga do capacitor. Se a gente reduzir o capacitor pela metade, a gente vai ter o mesmo ripple do retificador de meia onda. Né? É o que a gente discutiu. Deixa eu botar aqui no cantinho, que a gente discutiu em sala de aula. Que uma das vantagens do retificador de onda completa é que com o mesmo capacitor eu tenho a metade do ripple, ou eu posso diminuir o tamanho do capacitor, diminuindo a dimensão, o peso e o custo da minha fonte com o retificador. Então vou voltar aqui para 100 só para a gente observar, ficar de olho aqui no gráfico para a gente observar, viu? De novo, vamos observar aqui, ó. Estou com esse ripple e agora eu tenho, né, o dobro aqui do valor pico a pico, tá? Então, com a filtragem aqui, a gente consegue ter valores bem mais elevados de tensão média e de tensão eficaz, ok? Vejam bem, 156,8 volts e o valor de pico 169, 170 aproximadamente, beleza? Pessoal, agora eu vou retirar o filtro capacitivo e vou adicionar uma indutância em série com a resistência. Eu vou deixar a resistência em 10, vou tirar aqui 10 mili. Agora é só simular para ver o comportamento aqui das grandezas elétricas. Então, aqui está pedindo para adicionar, porque como eu tirei o elemento resistivo, né, substituí, a corrente no resistor é a mesma corrente no indutor. Então, se vocês olharem aqui, ela tem um formato esquisitão, porque você tem toda a característica de armazenamento de energia no indutor. Para ficar mais interessante a visualização aqui do efeito da adição do indutor, ou da indutância, né? Porque se a gente tiver um motor, por exemplo, não é um indutor necessariamente, eu vou colocar todo mundo na mesma curva, né? Todas as curvas no mesmo gráfico. Então vou deletar essa tela aqui, vou deletar essa outra tela aqui e vou colocar todo mundo. A tensão de saída ela não é modificada, porque isso depende da condução ali dos diodos, mas a corrente a gente tem um efeito. Se vocês olharem, ele tem um valor, né, que não chega a zero. E mesmo quando a tensão fica negativa, né, se a gente olhar aqui nesse intervalo aqui, ó, a tensão ficou negativa, eu ainda tenho corrente fluindo no mesmo sentido. Isso significa que o meu indutor ele está descarregando quase que completamente. Se a gente tivesse um retificador de meia onda aqui, essa corrente ela continuaria descendo até zero, mas como eu volto
a ter uma tensão de saída, essa corrente ela não chega a zero. Então ele descarrega até esse ponto e depois volta a carregar. Então a gente tem esse comportamento. Tá? Obviamente que o deslocamento aqui da corrente, né, a defasagem, ela vai depender do tamanho do indutor. Então, só para a gente ter uma noção, eu vou voltar aqui, né, para o nosso gráfico. Deixa eu tirar essas informações aqui para não poluir nosso gráfico. E vou aumentar o valor da indutância. Vou botar um valor absurdo aqui de 50 mil. Olha bem, eu demoro para carregar o indutor, mas aí quando ele carrega, ele demora ou demoraria muito tempo para descarregar. Então, a oscilação de corrente ela é muito pequena. Uma vez que essa indutância ela é muito grande, é mais ou menos o que acontece com a tensão de saída quando a gente tem um filtro capacitivo, acontece com a corrente de saída quando a gente tem esse indutor. Então, a minha tensão ela continua com uma oscilação grande na saída, mas a corrente ela vai ficando praticamente CC. Legal? Agora a gente pode fazer uma última modificação, que é adicionar uma tensão CC aqui na saída. Isso representaria, por exemplo, a partir de um retificador, eu fazer o carregamento de uma bateria, né? Eu pegar a rede elétrica, fazer uma retificação para, por exemplo, carregar um banco de baterias. É uma coisa que é muito comum. A gente usa um retificador para a gente fazer a carga de baterias num carregador de bateria, num carregador de celular, numa fonte de computador. Obviamente que a gente vai ver mais à frente na disciplina que a gente coloca um conversor CC aqui ou algum tipo de regulador de tensão usando diodo Zener, usando circuitos transistorizados para a gente fazer esse carregamento. Mas a gente conseguiria fazer o carregamento de uma bateria usando apenas um retificador. De que forma? Eu vou pegar esse indutor aqui, vou voltar com o valor para 10. Muita informação, né? E vou colocar uma fonte CC. Aliás, eu vou usar um elemento, porque essa fonte CC, ela, de um modo geral, tem a simbologia para uma fonte eletrônica, né? Uma fonte CC eletrônica, por exemplo, a própria fonte de computador. Então aqui, para simbolizar a bateria, eu vou usar essa simbologia que se convenciona, né, de maneira... botar 15, né? Tá tudo 10, 10, 10, 10, 10 aqui. 15 volts é a tensão dessa bateria. E aí vamos ver o que acontece. A minha corrente, da mesma forma, ela fica, como anteriormente, né? Ela fica uma corrente defasada e ela não chega a zero, tá? Eu vou aumentar esse valor. Vou colocar um valor mais absurdo aqui. 60. Passou demais. 50. Vocês estão vendo o efeito aqui, né? Eu já vou explicar. Eu não entendi porque com o 30 não deu. Enfim. 48. 4 baterias em série de 12 volts. O que está acontecendo aqui? Se vocês olharem, agora a minha tensão de saída ela está meio recortada, né? Tá parecendo uma tensão, lembra um pouco a tensão quando a gente tem um retificador controlado a tiristor. O que acontece é que a minha tensão de saída ela vai ser pelo menos 48 volts. E aí quando a tensão da fonte for maior que esse valor, eu vou acompanhar
o formato da tensão da minha fonte, que no caso aqui é a senoide retificada. Se a gente tirar esse indutor, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Tá vendo? É exatamente o que eu expliquei. Então ela vai ficar no mínimo 48. E aí, quando a tensão da minha senoide retificada ela passa de 48 volts, eu vou ter a tensão de saída acompanhando a tensão retificada. Isso é a mesma coisa que acontece nos circuitos clippers lá da eletrônica analógica, né? Os circuitos ceifadores. Então eu estou ceifando essa parte toda aqui de baixo. Quando eu coloco o indutor, o que vai acontecer é que eu chego a ter uma tensão menor que 48 volts, porque eu ainda tenho corrente circulando. Então eu ainda tenho, né, ao descarregar o indutor, se vocês lembrarem, né, a tensão no indutor ela varia de polaridade. Então a minha tensão ela consegue ficar menor que 48. Eu tenho 48 e eu tenho aqui uma tensãozinha que é subtraída de 48. Então só para visualizar, a gente de fato chega a ter essa subtração aqui. Então a tensão ela chega aqui no valor bem próximo de zero. E isso vai acontecer, né, para quaisquer valores. Eu vou aumentando ou diminuindo aqui. Ok? E obviamente que cada modificação dessa ela altera de certa forma as tensões e corrente de saída do ponto de vista de valor médio e valor eficaz. Então eu vou convidá-los a, depois que fizerem as montagens dos circuitos dos vídeos, que variem os parâmetros e verifiquem o que acontece com as tensões médias e as tensões eficazes. Isso vai ajudar bastante a fixar os conceitos discutidos em sala de aula, né? A simulação é uma ferramenta muito importante hoje em dia para o estudo de circuitos eletrônicos de qualquer natureza. E isso não é falso para eletrônica de potência, né? Isso também é verdadeiro. Beleza? Então, agradeço a disponibilidade de vocês. Espero que ajude nos estudos de vocês. A gente vai trabalhar com mais simulações a partir da semana que vem ou eventualmente mais adiante, considerando as condições atuais, né, do isolamento. E se inscrevam no canal para ficarem atualizados das novidades e depois eu volto com outros vídeos com resolução de exemplos, resolução de exercícios. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem aí na caixa de comentários, ok? Então valeu, até a próxima, bons estudos!